Agora nós vamos para a nossa sala de entrevista para falar de um tema polêmico: cota para mulheres. Aqui ao meu lado eu converso com o sociólogo e jornalista Clóvis Reis da Costa e também com a empresária Ingrid Benesi. Sejam bem-vindos ao Entre Nós. Obrigado. Eu vou perguntando de cara, vocês são a favor ou contra a cota para mulheres? Bem, eu sou a favor, mas com um modelo de transição, como um sistema de transição ainda. Não acho que é algo que deva perdurar ao longo da história, mas nesse momento que a gente está na batalha pelo reconhecimento das mulheres, a sua entrada no mercado de trabalho, eu não tenho dúvidas de que a cota ela é um mecanismo que pode ajudar bastante, um mecanismo que funciona para a inclusão. E você, Ingrid? Depende. Eu acho a cota extremamente importante, principalmente como um modelo de ruptura dessa cultura ainda bastante machista em muitas empresas, mas eu acho que ela por si só talvez não se mantenha. Eu acho que junto com a cota, eu acho que a cota tem que ser só mais uma ferramenta de um plano de mudanças, principalmente culturais, entre os profissionais, entre as empresas, porque que adianta colocar as mulheres no cargo se não existe um cuidado maior com a política salarial, ou mesmo com a política corporativa, a forma de trabalho, ou mesmo Mas aí eu acredito que seja profissão, um passo de cada vez, né? ou junto, ou conjunto. Porque vai precisar chegar a mulher lá, de repente, para ter esse olhar um pouco mais qualificado em relação a esses outros requisitos. Porque quando a gente fala em cota no Brasil, já é um problema, né? A gente tem um pouco de preconceito até entender por que ela está existindo. A gente tem a cota para deficiente, tem a cota para entrar nas universidades, no caso dos negros. Quer dizer, a gente já vem sendo trabalhado aí para entender um pouco mais da cota. Na verdade, esse é um século de grandes transformações, né? Então, assim, tudo aquilo que foi revolucionado lá na Revolução Francesa de 1789, pelos direitos de igualdade, o que está acontecendo é agora. É agora que todo mundo, que a sociedade começa a tomar posse dos seus direitos de verdade. E a cota é um mecanismo para tomar posse desses direitos, né? Para você de casa entender melhor, a empresária Luísa Trajano, que é proprietária aí da rede Magazine Luiza, ela tem uma proposta, né, o grupo chamado Mulheres do Brasil, e essa proposta será apresentada brevemente ao Congresso Nacional, pedindo aí, estipulando aí cotas para as mulheres. E o que eu ouço e que eu li a respeito até da opinião dela é, como vocês falaram, uma questão transitória, mas necessária, porque não casam os dados, né? A mulher hoje, ela tem mais escolaridade, mas ela não alcança os cargos mais altos. Sim, as mulheres ocupam as cadeiras das universidades, elas buscam uma qualificação cada vez maior, né? Buscam o seu aperfeiçoamento, mas quando ocupam os cargos nas empresas, não ocupam os cargos diretivos ainda. E pior ainda, tem os salários diferenciados, né? A pesquisa do Diese recente mostrou que até diferenças de até 30% do salário, né, entre uma mulher e um homem que ocupam os mesmos cargos. Então é preciso mudar essa história, né? E o momento que está acontecendo é exatamente isso, a mudança da história. Eu sou a favor, porque muitas vezes eu já fiz entrevista e por estar no meio de homens, serem favorecidos os homens e eu não passar devido de ser mulher. No caso, eles acharem que é muito mais fácil trabalhar com homem. Eu sou contra, porque com isso vai aumentar meio que o machismo na sociedade, porque daí vai falar que meio que a mulher não é capaz de exercer os cargos e precisa de uma cota para ela entrar numa empresa. Eu sou a favor. Eu acho que não vai interferir em nada isso, porque eu acho que se a pessoa estiver preparada para o mercado de trabalho, não vai interferir isso, né? Se a mulher for preparada, ela vai subir um cargo alto. Se não for preparada, ela não vai ter o cargo. E no Brasil, esse sistema de cotas, ele vem sendo aí trabalhado, influenciado por países também da Europa, que lá já é colocado o sistema de cotas para empresas de capital aberto, para que as mulheres possam chegar aí num cargo mais alto. Quer dizer, não é só aqui, né, que a gente está brigando por isso. Noruega, França, agora recentemente a Alemanha, tem vários países, inclusive os Estados Unidos começa a questionar isso também, né? Então, é uma mudança cultural no mundo, não só no Brasil. Ingrid, você trabalhou no mercado financeiro, você sentiu muita diferença? Muita. Uma você sente muito a diferença salarial, mas também a questão machista na empresa mesmo. As reuniões e tudo, cada vez menos mulheres e muito mais homens, né?
no dia a dia do trabalho, nos horários, é muito forte. Tanto que chega uma hora que você praticamente tem que escolher, né? Ou você vai ser mãe ou você vai seguir a carreira. É uma fase mais difícil. Por isso, Clóvis, eu acho que nesse momento, essa luta das mulheres, por mais que às vezes a cota seja algo que a gente entenda como pejorativo até, ou uma falta de capacidade, eu vou chegar lá pelo meu trabalho, porque eu estudei. Não, você vai chegar também por isso. Mas existe um grupo que precisa se formar para que você tenha dentro de uma empresa a capacitação e o reconhecimento e para entender, é uma mulher. É a criação da oportunidade que antes não existia, né? Então isso que é interessante de notar. E é muito interessante também, desculpa, porque as mulheres elas vão sendo reconhecidas por conta das necessidades da sociedade pós-moderna. Sabe, esse mundo conectado, esse mundo de diversas relações, isso os homens nem sempre são tão eficientes quanto as mulheres. Sou contra as cotas, porque eu acho que isso é separar as pessoas. Eu sou a favor que as pessoas tenham melhores condições de acordo com a competência delas. E aumentando o número de mulheres, você praticamente aumenta a pressão interna. Então, por exemplo, a questão dos horários. Não vão marcar reunião depois das 6, porque somos em 4 pessoas importantes para a reunião e nós 4 não podemos. Você deixa de ser a minoria. Então o próprio meio passa a se adaptar a outras necessidades que ele não tinha que se adaptar antes, né? Bom, então a gente vai aguardar aí como é que vai seguir esse procedimento. Eu acho que nesse momento a gente está falando em cota para mulheres para que haja um equilíbrio, não é algo que deverá ser aí permanente, né? É nisso que vocês também acreditam? Uma coisa interessante, fala-se muito de meritocracia, né? Mas a cota está lá com a vaga para uma mulher. Se você não for bom o suficiente para o cargo, você não se mantém no cargo de qualquer forma. Então, de qualquer forma, você apresenta o desempenho, você tem que provar que você é capaz de qualquer forma. Então não é algo que simplesmente foi dado de graça. Você cria a oportunidade, as mulheres entram, tomam esse espaço e ficam de fato aquelas que são competentes, que têm ali para levar adiante. Isso é muito legal do mercado de trabalho. Olha, gente, eu gostaria de ter mais tempo para a gente continuar conversando sobre isso. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, professor Clóvis, jornalista, sociólogo. Obrigada, Ingrid. Obrigada. Que você consiga aí com a sua empresa também abrir muitos espaços para as mulheres. Obrigada. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Para você aí de casa, fica o questionamento. Você é a favor ou contra as cotas para as mulheres? No nosso site tem uma enquete, entra lá e responde, nos ajude aí a levar essa ideia adiante. A gente volta já.